Salve, salve, Legião X! Mais uma vez multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni e estou ao lado de outra lenda, Gabriel Mendes, pra vocês, gente. Prontinho para o mundo, é isso, mestre? Prazer mais do que inenarrável estar aqui estreando em 2018, né? Estava aí pelo submundo das coisas ilícitas. Que isso? Acabou o carnaval, agora vamos trabalhar. Agora vamos trabalhar. Então eu estou aqui de volta nesse prestigioso quadro, né, mestre? Qual o nome dele mesmo? Aquele que... Aqui, que veio com aquele famoso... O nosso X da atualidade! Muito divertido, como diria o nosso querido Thiago Peitão. A lenda. Então hoje a gente vai falar de um tema que também tem sido pedido aí pela famosa Legião X, Perfeito. Um tema que está em voga aí nos meios de comunicação e que traz muitos temas, subtópicos importantes, subtemas que podem ser cobrados aí no teu concurso, pode ser cobrado no teu vestibular. E é um tema sério que traz uma série de implicações, né, do ponto de vista social, humano, que a gente vai trabalhar hoje, que é justamente a questão da imigração venezuelana. Um desdobramento, a gente já teve aqui no X da Atualidade algumas aulas sobre crise na Venezuela. Hoje a gente vai ver como essa crise na Venezuela, ela tem reflexo aqui no nosso país. Vamos nessa então, Zé? Perfeito. Antes é bom a gente colocar aqui para o nosso aluno que é uma questão sempre cobrada em concurso, que é a questão da migração mundial, que é um tema que está bastante em voga aí. Lembra que é uma das características da globalização, que é intensificar o fluxo de comércio e de pessoas. Então a gente nota hoje, né, que nesse tabuleiro nosso de war, as pessoas estão o tempo todo modificando, né, a sua lógica de sobrevivência. Além disso, a gente pode falar do acirramento da crise. Isso é muito importante. O mundo passou por forte crise em 2008. 10 anos depois, a gente ainda sente os efeitos dessa crise estadunidense. Estamos num outro contexto muito complicado para a América Latina. A gente pode lembrar aqui da crise internacional do petróleo. O petróleo vive uma baixa muito importante. E a Venezuela, na verdade, né, Mendes, é basicamente um exportador de commodities, que é basicamente o petróleo, é isso, né? Então a gente já pode ir falando, ao aluno, o quanto o contexto mundial dialoga com esse contexto local que nós vamos focar aqui, né? Vamos entender então que esse ano na Venezuela é ano de eleição. Perfeito. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos a 2013, no momento que o Nicolás Maduro foi eleito numa margem muito pequena. Ele foi eleito com um pouco mais de 50% dos votos, contra o Caprilli, um momento ali bastante conturbado, né? A morte do Chávez, figura emblemática, histórica, e a gente tem uma disputa de uma figura que vai assumir esse posto deixado pelo Chávez, mas que desde o início é extremamente questionado, não tem o mesmo carisma do Hugo Chávez, a gente já teve uma aula aqui sobre isso, e que desde então vem sofrendo forte impacto da oposição. Lembrando, a oposição venezuelana controla muitas áreas importantes da economia venezuelana, o que vem aprofundando ainda mais a situação de crise, como por exemplo as chamadas crises de abastecimento, Perfeito. Falta de produtos de primeira necessidade. Então a gente percebe que isso vai agravando a situação. Esse ano, né, as eleições na verdade, estavam marcadas para o final do ano. O Maduro antecipou. Agora, as eleições seriam agora. Dia 22 de abril, né? 22 de abril, e agora ele adiou. Para exatamente dia 20 de maio. ontem, ele adiou para maio. Então a gente percebe que é uma situação política bastante conturbada. Desde o ano passado, principalmente, quando o Maduro propôs mudanças na Constituição venezuelana, a gente percebe a oposição, né, ganhando cada vez mais as ruas. A gente vê uma população venezuelana que, por conta dessa crise, passa a questionar ainda mais o governo, e isso leva a um processo, por exemplo, de saída em massa que a gente tem acompanhado em vários países da América do Sul e inclusive aqui no Brasil. Só aí, né, para você ter essa orientação, essa aula aqui está sendo gravada aqui no início de março, então a gente está com esses dados aí, né? O Mendes, ele está falando ontem, mas é início de março, então você já tem esse panorama aos próximos meses. No que tange a economia venezuelana, nós estamos aí, né, numa época muito complicada. Gente, inflação de 700%. Então você já nota aí que a população está com crise de abastecimento, então os preços eles sobem de forma avassaladora, e aí, obviamente, se o principal, né, setor desse país, que é o petróleo, está em crise,
O governo perde a popularidade de forma assustadora. O que cabe a essa população? Realmente fugir. E é muito legal que o nome que está sendo dado, né, além de ser triste, é Rota da Fome, né, galera? Então a gente nota que a fuga ela está sendo por conta de fome. O país não tem alimentos e a população ela precisa buscar em outros lugares. Você brasileiro que pensa que o cenário brasileiro está ruim, você tem que pensar que o Brasil é um dos principais portos seguros, né, desses imigrantes. Ou seja, o Brasil é um dos destinos dos venezuelanos que fogem da fome, né, man? Isso é muito importante a gente pensar que a gente vive aqui um processo muito tenso, mas que ainda está melhor do que outros países, né? Lembrando, né, 700% a gente não pode nem mais chamar de inflação, né? É a famosa e monstruosa hiperinflação que atinge ali a Venezuela. Muitas pessoas acabaram perdendo as suas moradias e esse processo de migração que a gente observa acontecendo aqui, ele também tem o seu momento, ele também tem a sua ocupação em praças na Venezuela. Por exemplo, na Praça Simão Bolívar, figura histórica, libertadora da América, nessa praça vivem cerca de 300 famílias que perderam as condições de se manter e hoje são obrigadas a viver, né, numa situação de moradia, morando nas ruas, né, numa situação de rua. Muitos acabam optando pela saída do país. Inclusive, muitos aqui vão pedir, né, o status de refugiado, afirmando que o governo venezuelano os persegue politicamente, justamente para conseguir algumas garantias que a gente vai entender daqui a pouco quais são para se manter aqui no país. Só para a gente já trazer dados, só para a gente já trazer números. Pessoal, a gente tem acompanhado nesse último ano uma chegada de 40 mil venezuelanos ali em Boa Vista. Boa Vista que atualmente tem uma população de cerca de 332 mil habitantes. Ou seja, cerca de 10% da população agora são formados por venezuelanos. Que a gente sabe, vem para cá numa situação de extrema pobreza, né? Muitos vêm andando, inclusive, esse percurso, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, Pacairama Boa Vista, que é feito pelos venezuelanos, muitos fazem esse cerca de 215 quilômetros a pé, porque não tem condição de pegar o ônibus que faz o trajeto, cerca de R$50 a passagem, e tem que fazer esse trajeto que é bastante dispendioso, bastante crítico, né, a pé. É bem sinistro, né? A gente pode até falar aqui das condições, né, galera? Só para você entender esse mapa, que é um mapa muito bom, né, para cair numa prova. Estamos aqui exatamente na faixa equatorial, então a linha do Equador está passando essa faixa, e a Venezuela fica no hemisfério norte, né? É esse paizinho aqui mais claro. A gente nota que o principal, né, a principal área de saída de venezuelanos é a cidade de Caracas, que é uma cidade muito importante, uma cidade altamente, né, desenvolvida. Então ela tem um inchaço populacional a mais. A gente nota aqui outros imigrantes que vêm dessa área mais ao sul e como o Mendes colocou, eles precisam fazer essa travessia com ônibus em estados precários ou mesmo a pé. Imagina, você está falando aqui, né, de uma área de floresta densa com caminhos bem tensos, né? Além disso, calor excessivo, e eles chegam até a cidade de Pacairama. E aí eles conseguem ir até a cidade de Boa Vista, que por ser capital de Roraima, tem uma infraestrutura um pouco mais desenvolvida, né? Não é uma cidade cosmopolita, uma cidade altamente desenvolvida, mas dentro desse quadro aqui que a gente nota, desse quadro norte latino-americano, é uma cidade que tem uma desenvoltura a mais, e a partir daí ela passa a ser o principal destino desses imigrantes, né? A capital de Roraima, né? A gente sabe que o estado de Roraima não tem tantas áreas desenvolvidas assim, então eles vão para a capital justamente porque é lá que nós temos a única casa de parto, por exemplo. Isso é importante. No estado, a gente vai perceber daqui a pouco que o número de nascimentos de venezuelanos aqui no Brasil é cada vez maior, inclusive tem saído constantemente reportagens falando da insuficiência do sistema de saúde do estado de Roraima para, né, aceitar, para inserir esses venezuelanos, e isso vai gerar, inclusive, até quando eu vi a reportagem me surgiu uma palavrinha que a gente vai ouvir falar aqui daqui a pouco, né, de xenofobia, Perfeito. né? Quando muitos venezuelanos vão passar a ocupar leitos dentro dos hospitais em Roraima, ou seja, tomando o lugar do que teoricamente seria o lugar dos brasileiros, né? Então isso vai gerar alguns sentimentos que a gente já começa a observar, vou mostrar daqui a pouco uns dados do aumento do ataque, né, de brasileiros a venezuelanos, que tem um aumento
considerável, já gerando esse sentimento de xenofobia que também está dentro desse tema maior que a gente está tratando aí da imigração, não é isso, Zé? Com certeza. Aí a gente vai ver aqui alguns dados, né? A gente nota, né, pessoal, obviamente que esse processo de imigração, de imigração, ou seja, quando esse estrangeiro ele chega até o território nacional, ele é um processo antigo, mas a gente tem aqui relatos dos últimos anos. Então, em 2015, você teve uma média de 280 pedidos, não é isso? Isso. De asilo aqui no Brasil, né? Pedidos de refúgio, né? De refúgio aqui no Brasil. Em 2016, esse número ele aumenta para 2.312 e 2017 ele não aumenta, ele salta loucamente para 17.130. A gente trouxe outro dado na mente, que é o número de atendimentos desses imigrantes. Em 2014, por exemplo, o número de venezuelanos atendidos em Roraima chegou a cerca de 760 por aí, mais ou menos. Em 2017, nós tivemos um salto para cerca de 15 mil. É absurdo. Olha salto, só né? Agora o sistema, esses são dados da Secretaria de Saúde do Estado de Roraima, que mostram esse salto, uma quantidade enorme de venezuelanos que passam a ser ali, né, inseridos dentro do sistema de saúde do Estado. Além do mais, o número de partos também chama a atenção, 340 partos de mulheres venezuelanas que vão ter filhos que são brasileiros. Perfeito. Porque vão receber a certidão e logo a família vai passar a ter os mesmos direitos assegurados que Passam a essa ser criança. tutores, né, Dessa criança, exatamente. E aqui, galera, o dado assustador é, em 2018, em apenas 15 dias, o número já era de 649 pedidos. Então a gente nota que esse processo ele vem se intensificando. São famílias que migram, isso é muito importante. A gente tem aqui um número um pouquinho maior, né, de homens, mas as mulheres já representam uma média de 41%, e a idade média fica entre 25, ou seja, a parcela jovem, né, vem com uma força maior, ou as famílias que trazem os seus filhos. E aí a gente tem uma consequência, só para chamar a atenção desse dado da idade média, algumas questões importantes. A Secretaria de Educação também falou de um aumento do número de matrículas de cerca de 1000% a mais. Ou seja, a gente também percebe que não apenas o sistema de saúde, mas também o sistema educacional fica ali bastante inchado com essa quantidade de imigrantes. E de venezuelanos. Mais uma questão importante, a gente viu um número um pouquinho superior de homens em relação às mulheres. Se você for buscar informações e os dados, isso mostra uma coisa muito clara. Em geral, os homens vêm primeiro para tentar buscar emprego e posteriormente trazer as suas famílias. Se estabilizar, né? Exatamente, até fazendo um paralelo, quando foi uma reportagem que eu li no site da BBC, inclusive, se quiser depois é só buscar os dados, nas praças venezuelanas você vê justamente o oposto, muito mais mulheres com as suas crianças vivendo em praças venezuelanas. Então a gente percebe também o porquê desse número um pouco maior de homens em relação às mulheres. Sociedade até patriarcal aí, né, Isso, sendo ressaltada exatamente. mais uma vez. É importante, galera, a gente trouxe esse novo mapa aqui, que o sonho desse venezuelano que migra é chegar até o Chile ou o Peru. E aí você tem aqui dados importantíssimos. Em primeiro lugar, a condição pública desses dois países ela é muito melhor do que a do Brasil. E o outro probleminha técnico que você tem é a questão linguística, né, Mendes? Eles que, né, falam espanhol, eles conseguem um espaço muito maior dentro desses dois países. Aqui no Brasil eles precisam se adequar à língua. E aí as rotas aqui, elas são muito interessantes. Normalmente, eles saem aqui da cidadezinha de Monáguas, vão até Caracas, vão até o Panamá e daqui eles chegam até o Rio, indo até o Nordeste ali na área de João Pessoa. Isso é um dos fluxos, né, do pessoal que tem uma condição um pouquinho maior de viajar de avião. Isso aí, muito bem. A galera que tem uma condição, né, menos favorável, eles pegam o busão e aí eles precisam fazer essa travessia aqui passando pela cidade de Manaus, de Porto Velho, onde já se tem um inchaço muito grande
de venezuelanos, isso é muito importante ser ressaltado, migram para Bolívia, chegam até o maravilhoso Chile. Então, esse percurso aqui é de uma população, né, com uma condição um pouco menos favorável, não é isso, mas Chama atenção uma coisa que com certeza você, aluno X, questionador, que busca informação, conhecimento, tá olhando para esse mapa, porque é isso, né? Agora a gente tem mapas aqui ao vivo. Tá bem séria a parada, né, cara? Extremamente didática. Por que os venezuelanos não vão pela Colômbia? Não seria mais fácil? Claro. A questão cultural? Aí nós temos uma questão importante política. As relações entre Colômbia e a Venezuela já vêm ali se esfriando ao longo do tempo, principalmente desde a ascensão do Maduro. Para piorar, na semana passada, nós tivemos o governo colombiano baixando um decreto proibindo, né, a passagem da fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, dificultando ainda mais a entrada desses venezuelanos em território colombiano. Então isso é uma questão importante também. Questão geoestratégica muito importante. E não à toa, durante esse começo do ano, em fevereiro, né, um pouquinho de tempo atrás, o nosso Michel Temer se encontrou com a governadora de Roraima, Sueli Campos, para tentar organizar estratégias melhores para assimilar essa população. E dentre uma das questões que têm sido debatidas é justamente aumentar ali o controle sobre a fronteira, que atualmente seriam de cerca de 100 homens para cerca de 200. Então o governo brasileiro também quer ter um controle melhor sobre a passagem daquela população que passa por ali. Porque é importante notar, a chegada ela é muito alta. Entre o início e o final de janeiro, cerca de 8 mil venezuelanos atravessaram a fronteira do Brasil para a Venezuela. No entanto, cerca de 6 mil também saíram do Brasil e voltaram em direção à Venezuela. Isso é um movimento constante, de um lado para o outro. Ou seja, então, 8 mil vieram e 6 mil voltaram. Né? Então, até porque as dificuldades para se conseguir emprego, ou mesmo, né, as coisas em relação ao governo brasileiro para conseguir a permanência aqui, faz com que muitos venezuelanos acabem retornando para a Venezuela e buscando outras alternativas. Agora, é um número assustador de homens que fiscalizam uma fronteira, né? 100 homens. Eu sei que você passa para 200, percentualmente você fez uma mudança radical. Mas 200 homens ainda não é nada, né? E aí a gente precisa entender, né, as ideias de quais são os direitos de um refugiado. Mas antes disso, a gente precisa entender o que são esses refugiados e quem pode pedir, né, o seu asilo por refúgio. Como é que funciona isso, O refugiado é aquele indivíduo que vem de uma origem e que tem entre as motivações para pedir o refúgio justamente a perseguição política, a perseguição étnica e a perseguição religiosa. Perfeito. A gente percebe que esses venezuelanos, eles vêm sobretudo por questões econômicas, a dificuldade, a gente falou da rota da fome, a hiperinflação, o aumento das condições, né, para manter a vida na Venezuela, elas são muito caras, muitos perderam as condições. Há vários relatos de pessoas que tinham seus empregos fixos e estáveis e recebiam bem na Venezuela, mas por conta dessas mudanças acabaram perdendo essa estabilidade. Então, muito desses venezuelanos não conseguem, por parte do governo brasileiro, essa condição de refugiado, porque ele não vem para cá diante desses 3 pontos que eu delimitei aqui, que eu delimitei não, que o próprio governo brasileiro delimitou. Então muitos pedem o chamado a residência temporária, como o próprio nome diz, residência temporária, o cara teoricamente viria para cá, teria um tempo para se restabelecer e voltaria para o seu país de origem. Pode ser renovado ou não. Agora, se vier, se for aceito como refugiado, tem que ter acesso à escolaridade, à liberdade de pensamento, livre deslocamento, isso é importante que a gente nota que está havendo já, ou seja, esses venezuelanos estão buscando áreas mais favoráveis, como São Paulo, Rio, etc. Assistência médica, que é isso que o Mendes está dizendo que os hospitais não estão comportando mais. Ingresso no mercado de trabalho, ou seja, ter acesso ao trabalho e não repatriamento forçado, não ser expulso daqui. Vamos ver agora o próximo passo dessa aula, né? Então, pessoal, é muito importante nós notarmos aqui o papel do Brasil nesse processo
de migração internacional. Em primeiro lugar, O a aluno gente se fala... pergunta, né, Zé? O aluno ele tem muita dúvida. Ele é curioso. Ele é duvidoso. Curioso. Tem muita curiosidade. Curiosidade. E aí ele fala assim, Zé... Mas quem dá permissão? O governo brasileiro? Tem algum órgão, né, que gerencia isso? Nós temos o CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados. É bem legal você lembrar, né, que ele outorga aos refugiados documentação de residência legal aqui no país. Como o MEN expôs, é obrigação do governo nacional receber esses caras, inserir esses caras no mercado de trabalho, dar a eles saúde, alimentação, educação. A gente notou esse inchaço, né, na educação local. E, além disso, a ideia de uma oportunidade de emprego. Então, quem vai fazer isso é, na verdade, CONARE, que é um órgão de deliberação coletiva interministerial. Então, Isso aqui é importante. Apesar dele estar ligado diretamente ao Ministério da Justiça, ele tem esse papel de estar ali também conectado com outros setores, né? ministérios também. E então a gente percebe que a partir daí, esse órgão, ele busca principalmente dar ali condições, oferecer condições para que esses venezuelanos, para que esses refugiados tenham condições de se manter aqui. O encontro, inclusive, que eu falei anteriormente, entre Michel Temer e Sueli Campos, a governadora do estado de Roraima, foi justamente nesse sentido. E muito pressionado pelo Comitê Nacional dos Refugiados, não de criar barreiras para evitar a chegada desses venezuelanos, mas sim para oferecer condições para que esses venezuelanos eles consigam se estabelecer. Aproveitando isso, queria chamar a atenção de 3 pontos importantes. O primeiro deles é a questão de como, se esse aumento ele é muito grande, né? 40 mil venezuelanos, como é que está se dando a acomodação dessa população na cidade de Roraima? Aí cabe chamar a atenção. O governo estadual nem a prefeitura de Boa Vista estão dando conta sozinhas dessa questão. Então a gente tem o envolvimento das ONGs, das igrejas, que estão auxiliando. Atualmente em Boa Vista nós temos 3 abrigos que captam esses venezuelanos que não têm condições de se manter aqui. 2 deles já estão superlotados. Inclusive, alguns deles já apresentam alguns problemas. E um terceiro também já está com sua população bastante elevada. Então, logo, logo, a gente vai ter um aumento da população de rua venezuelana, né, ali nas ruas de Boa Vista, o que pode gerar ainda mais problemas. Por que eu disse o aumento? Porque esses abrigos, obviamente, não estão dando conta de todos os venezuelanos. Então, alguns já moram nas praças, estão nos semáforos, nos sinais, nas ruas de Boa Vista, pedindo emprego. Então, a gente percebe que é uma situação que pode causar ali na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, mais pra frente, condições bastante difíceis. É de calamidade. A gente nota, né, que o âmbito aqui da saúde, o problema ele já é bem maior. Muitos desses imigrantes, eles estão, né, com algum tipo de doença, estão, na verdade, trazendo doenças para a população local. Nós não estamos aqui dizendo que eles são os culpados de nada, pelo contrário, a culpa vem, na verdade, né, dessa falta de assistência a um grau que possa atender essas necessidades. O Temer, ele já fez aí um decreto com uma liberação de verba, enviando uma parte do Exército, né, àquela localidade. Então a gente busca aí estar atendendo esses imigrantes, que na verdade a gente vai ver agora, galera, que não são apenas venezuelanos. Porém, os venezuelanos hoje eles representam 33% das solicitações de refúgio no Brasil. Ou seja, nós temos um inchaço muito grande dessa população que busca vir para cá. É muito legal e é uma característica que eu achei muito interessante, né, a gente lendo isso, é que, na verdade, quem está buscando refúgio envia esse pedido para vários países e fica meio que esperando para onde vai, ou seja, quem aceita eles. Então, é uma condição aí que pode ser ressaltada. A gente tem outros países aqui, como Cuba, né, que também envia muito essas solicitações para cá. Angola, o Brasil ele recebe muitos angolanos. Nós temos o Haiti, a Síria, Senegal, a Nigéria, o Paquistão, o Congo e a China. Então, esses são os principais países que enviam esses pedidos de solicitações para que esses refugiados eles sejam enviados para cá. Então, essa é uma questão
que a gente nota que é mundial, né, Mestre? E é muito importante pelo seguinte, a gente já viu no passado não muito distante problemas envolvendo os brasileiros e esses imigrantes com relação à violência. Por exemplo, vários casos envolvendo haitianos, né? Principalmente ali na região norte, mas na região sul, principalmente haitianos que trabalhavam como frentistas de postos. O Acre, Amazonas. Que sofreram algumas retaliações. Sírios também, que vinham, a gente sabe, da Guerra Sangrenta, pelo qual passa a Síria, e também sofreram, né, algumas acusações, coisas loucas envolvendo, né, terrorismo. Situações de intolerância. Exatamente, intolerância religiosa. Então, a gente tem que ficar muito atento e olhar sobre esses refugiados, sobre esses imigrantes, ele tem que ser com bastante humanismo, né? A gente não pode ver esse cara como alguém que está querendo tomar o nosso lugar, tomar a nossa terra. Não, é alguém que vem para cá porque... quer sobreviver, exatamente, né? muito bem. O que leva a gente ao próximo ponto nosso, que é o fantasma da xenofobia. Gente, esse conceito, ele realmente aparece muito em prova. Ele cai de qualquer prova, seja a prova PANASA, que tem um monte de astronauta assistindo a gente aqui, né? Até a prova de bebedouro na esquina de escola, né, mestre? Então, esse conceito é um conceito que a história, a sociologia trabalham muito, a geografia. Perfeito. Então ela está muito presente e você já tem, tatuar na pele, fazer história, mandar pro crush o que significa xenofobia, na verdade. Gente, se teu crush não sabe o que é isso, nem pega, sai pega. fora. Gente, o que seria então? Seria aversão ao estrangeiro, né? A gente ouve muito falar disso na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente já vem aí, né, tendo alguns casos de xenofobia, ou seja, feitos por nativos brasileiros que não aceitam esses imigrantes. Ué, mas o brasileiro não é pacífico, não, né? É o que diz a história, mestre? Eu vi dizer que gostava de acolher as pessoas. Pensei que não fosse um país pacífico, que não tivesse guerra, não fosse violento. Mas me parece que na prática não é bem assim, né? A gente nota que um forte aumento no número de denúncias. Em 2012 aqui, e 2013, você teve uma denúncia. Em 2014, esse dado ele salta para 45, em 2015 para 599 denúncias. Onde a maior, né, o maior, no caso, povo que sofre isso, são os haitianos, seguidos aqui pelos árabes e depois pelos nordestinos. Esse termo eu sempre falo em sala. Quem são os árabes, né, mestre? Que a galera fala árabe para qualquer povo que tem uma língua que eu não sei qual é. Não identifiquei a língua árabe. Tipo africano, tipo a África ser um país. Ser um país, né? Esses pensamentos que não são coerentes com a realidade, digamos assim. E o outro dado que chama muita atenção é essa forte intolerância ao nosso povo mesmo, aos nordestinos que não são acolhidos em áreas, né, como São Paulo, Rio, etc e tal. É outra realidade muito triste que nós temos, né, Mendes? Bom para linkar, né, que esse aumento da xenofobia no Brasil, ele não é um fenômeno local. A gente percebe que nos últimos anos, esse discurso de ódio ele vem crescendo em diferentes partes do mundo. A gente tem visto manifestações raciais nos Estados Unidos no final do ano passado. Lá na Europa a gente vê os movimentos, partidos com discursos de ódio, seja aos imigrantes, seja, né, aquelas populações menores. Então a gente percebe que esse discurso ele tem sido ali parte mais presente na sociedade como um todo, principalmente no mundo ocidental, mais recentemente, e que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque a partir daí a gente pode ter problemas muito sérios, né? Principalmente contra quem sofre isso. Para a gente fechar em termos de dados, nos últimos 3 anos a gente vê um aumento muito forte, ele não está aqui, mas foi dados que eu pesquisei, em relação aos venezuelanos. Lá em 2015 nós tivemos 27 pessoas que disseram que foram venezuelanos que foram agredidos por brasileiros, né? Depois, em 2017, a gente salta para esse número para mais de 200. Então, a gente tem que ter cuidado, porque tratar desse tema é basicamente tratar e falar sobre seres humanos. Não tem outra. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar disso para que esse tipo de conceito e ideia, ele não se perpetue, ele não se faça presente e ele continue aí nos fazendo tão mal, né? E lembrar que o povo brasileiro é hoje um dos povos, né, que vem buscando se inserir em outros países. Ou seja, você não tem que fazer com os outros
o que você não quer que faça com você. Mas o que você quer fazer exatamente? E agora o nosso Instagram e seguir a gente no @Projeto X Edu. Tô sabendo que tem várias novidades, é isso mesmo? Tem dicas, tem resumos, tem mini aula, tem fotos de alguns participantes aqui sem camisa. Corre pra lá, não perca tempo e se inscreva agora. E muito obrigado por multiplicar cada vez mais, não é isso, Mendes? Beijos!